sinto em minha alma. É porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstância, olho seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstância, olho seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Este gozo que sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstância, olho seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstância, olho seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, hei de confiar. Não olho circunstância, olho seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstância, olho seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Aleluia, glórias, aleluia. Aleluia, dou ao meu Senhor. Aleluia, glórias, aleluia. Aleluia, dou ao meu Senhor. Não olho circunstância, olho seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstância, olho seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstância, olho seu amor. Seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstância, olho seu amor. Seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Pareceu um sonho quando Deus nos libertou. Houve riso e canto, maravilhoso, eterno Senhor, vem nos restaurar.
nos encher como um rio. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Pareceu um sonho quando Deus nos libertou. Ouvi riso e canto, maravilhoso, eterno Senhor, vem nos restaurar, nos encher como um rio. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Você está ouvindo Palavra Verdadeira, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de São Bento do Una. Estamos de volta, são exatamente 17 horas e 14 minutos. O nosso versículo do dia está lá em João 16, verso 33, apenas a segunda parte do versículo, que nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Neste momento, nós vamos ouvir a vinheta com as perguntas e respostas do breve catecismo de Westminster, perguntas 63 até a 66. O breve
Breve Catecismo de Westminster. Pergunta 63. Qual é o quinto mandamento? O quinto mandamento é: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Pergunta 64. O que o quinto mandamento exige? O quinto mandamento exige a conservação da honra e o desempenho dos deveres pertencentes a cada um em suas diferentes condições e relações, como superiores, inferiores ou iguais. Romanos capítulo 12, versículo 10. Pergunta 65. O que o quinto mandamento proíbe? O quinto mandamento proíbe que negligenciemos ou façamos alguma coisa contra a honra e o dever que pertencem a cada um em suas diferentes condições e relações. Romanos 13, versículos 7 e 8. Pergunta 66. Qual é a razão anexa ao quinto mandamento? A razão anexa ao quinto mandamento é uma promessa de longa vida e prosperidade, quanto sirva para a glória de Deus e para o bem do homem, a todos aqueles que guardam este mandamento. Efésios capítulo 2, versículos 2 e 3. Neste momento nós vamos ouvir mais uma canção, a música Espinhos, do Grupo Logos, e em seguida nós voltamos com a mensagem do dia. Para os meus pés, tua palavra. Senhor Jesus, eu não entendo o espinho, mas se a cruz é o fim desse caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou. Apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou o corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo o espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu o aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou. Apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser. Agora sei o que tens a dizer e eu creio nisso também. Basta-me a graça.
mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez, faze-me em Cristo outra vez, faze-me em Cristo outra vez, ser mais que vencedor. Estamos de volta, são 17 horas e 21 minutos. Neste momento nós vamos refletir acerca da palavra de Deus. O texto base da nossa reflexão está em Eclesiastes, capítulo 7, versos de 1 a 6. Eclesiastes 7, de 1 a 6, estão assim: Melhor é a boa fama do que unguento precioso, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas os dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato, também isto é vaidade. Felicidade. Tá aí uma coisa que todo mundo busca, todos almejam, é algo que torna todos os homens comuns. A busca pela felicidade é aquilo que nos nivela. Todo ser humano, sem exceção, busca a felicidade. É impressionante como muitas vezes nós fazemos esforços, como nós fazemos coisas até mesmo estranhas na busca dessa tal felicidade, e alguns nessa busca são um tanto quanto ousados. Dizem que em Nova York um pichador escreveu a seguinte frase no muro: felicidade é pouco, o que eu quero não tem nem nome. É um fato irrevogável que a felicidade é algo que todos buscam, mas também é um fato que nem todas as pessoas sabem de fato o que é felicidade. Nem todo mundo sabe o real significado da felicidade. Nós criamos um padrão de felicidade que muitas vezes não condiz com aquilo que as escrituras nos dizem. A maioria de nós é tentado a acreditar que somente as pessoas mais felizes são aquelas que possuem as melhores coisas da vida. Nós somos tentados a acreditar que somente as coisas boas vêm de Deus, somente bênçãos vêm de Deus, e coisas ruins não. Coisas ruins, elas não provêm de Deus. Mas é importante nós entendermos que as coisas não são assim. Tudo depende da forma como nós enxergamos o mundo, tudo depende da nossa cosmovisão, a maneira pela qual nós enxergamos e interpretamos a realidade do mundo à nossa volta. Pois saiba, querido ouvinte, que um remédio de gosto ruim, ele pode sarar as piores dores. Ou seja, a dor, o sofrimento, a aflição, as coisas ruins da vida também têm o seu valor na nossa existência, tem o seu valor pedagógico na nossa experiência enquanto humanos. Um escritor muito famoso, cristão, chamado C.S. Lewis, ele diz que Deus sussurra nos nossos prazeres. Deus, ele fala na nossa consciência, mas Deus grita no nosso sofrimento. C.S. Lewis estava certo ao dizer que Deus grita no nosso sofrimento, porque de fato, quando estamos sofrendo, quando passamos por momentos difíceis e turbulentos, nós ficamos mais sensíveis às verdades espirituais, ficamos mais sensíveis à vontade de Deus, aquilo que Ele tem a nos dizer em Sua palavra. Como nós já sabemos, tudo depende da forma
como nós enxergamos o mundo. Tudo depende da forma como nós interpretamos a realidade à nossa volta. E o livro de Eclesiastes é basicamente isso. Salomão escreveu o livro de Eclesiastes para mostrar aquilo que ele viu da vida. Provavelmente, dos livros da Bíblia que Salomão escreveu, Eclesiastes foi o último. Salomão já estava velho, já havia experimentado uma série de coisas na sua vida, então ele resolve escrever o que ele entende da vida, o que o mundo é para ele. E dentre uma diversidade de coisas que Salomão escreveu sobre aquilo que a vida significa, uma delas que ele nos traz nesse texto é que a adversidade, a dificuldade, os problemas, muitas vezes elas são um bem maior para nós do que a prosperidade. A prosperidade tem uma grande chance de nos corromper, de nos prejudicar, de nos tornar cada vez piores, mas o sofrimento ele nos traz alguns benefícios que em outras ocasiões nós não podemos desfrutar, pois existem bênçãos que são maiores, mais sublimes e mais proveitosas do que a prosperidade. No capítulo 6, um capítulo anterior a esse que nós lemos, Salomão ele nos dá uma série de informações sobre o perigo que a vida nos proporciona, e no versículo 12, depois dele discorrer uma série de coisas que a prosperidade pode causar em nossas vidas, ele faz uma pergunta intrigante. Ele diz: pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias de sua vida? O texto que nós acabamos de ler, capítulo 7, versos de 1 a 6, ele gira em torno dessa pergunta. Quem sabe dizer o que realmente é bom para o homem? Quem é que sabe dizer o que realmente faz sentido, o que realmente traz sentido à existência do homem em seus poucos dias de vida? E na sua orientação, Salomão nos mostra que existem bênçãos mais saudáveis que a prosperidade. De modo que o tema dessa nossa reflexão hoje é bênçãos maiores que a prosperidade. Poderíamos falar sobre uma série de coisas, mas à luz desse texto que nós lemos, nós vamos observar pelo menos 3 bênçãos que são maiores, mais sublimes, mais proveitosas do que a prosperidade. E a primeira delas é uma boa reputação. Quando nós lemos o versículo 1 do texto que nós escolhemos, diz o seguinte: melhor é a boa fama do que um unguento precioso. A orientação do sábio aqui é para que nós possamos construir, ainda em vida, um bom nome. Existe uma cultura hoje em dia que muitos abraçam, aquela ideia de que eu não me preocupo com o que os outros pensam de mim, eu não me preocupo com o que as pessoas dizem sobre mim. Só que, biblicamente falando, essa não é uma postura correta. Nós devemos sim nos preocupar com o que as pessoas pensam a respeito de nós. A nossa reputação é algo que está intimamente ligado com o nosso testemunho. Por isso nós devemos construir um bom nome, uma boa reputação. Um escritor muito famoso, chamado Mário de Andrade, ele escreveu uma frase, no final de um dos seus livros ele disse: o que é morrer? Morrer é alguém olhar seu nome num papel e perguntar: quem foi? De fato, quando se pergunta a respeito do nome de alguém, quando nós ouvimos o nome de alguém, nós começamos a pensar numa série de coisas, quer positiva, quer negativa. Muitas coisas estão embutidas no nome de uma pessoa. O nome não é apenas um nome em si, não é apenas um título em si. Um nome ele carrega consigo histórias, ele carrega consigo coisas boas e coisas ruins. Se eu citasse alguns nomes aqui, obviamente você que está me ouvindo começaria a pensar uma série de coisas. Se eu dissesse, por exemplo, Hitler, não tem como falar ou pensar em Hitler, não tem como pensar nesse nome sem ao mesmo tempo não pensar em uma série de coisas ruins. Se eu falasse, por exemplo, Jesus, obviamente você começaria a pensar uma série de coisas positivas, coisas boas, começaria a pensar uma série de coisas bíblicas. O ponto é que o nome ele traz consigo uma série de informações, ele traz consigo história, legado. Por isso nós cristãos devemos preservar um bom nome. Será que nós temos tido um bom nome? Será que a nossa reputação é uma reputação positiva? É bem verdade que nós não conseguimos controlar a nossa reputação. Às vezes as pessoas dizem coisas a respeito de nós que não condiz. Mas mesmo assim, mesmo não sendo capazes de controlar completamente a nossa reputação, nós devemos ser diligentes quanto ao que as pessoas pensam a respeito do nosso nome.
Existe um provérbio antigo que diz que na vida nós recebemos 3 tipos de nome. O primeiro é aquele que os nossos pais nos dão. E esse a gente nem escolhe. A gente vive a vida inteira refém da criatividade duvidosa dos nossos pais. O segundo nome que nós recebemos são os nomes que as pessoas colocam em nós. E o terceiro e último nome, que é onde repousa aqui a nossa atenção, é aquele que nós construímos em vida. Nós devemos construir a nossa vida de modo que deixemos um nome positivo a respeito de nós mesmos. Nós vemos aqui que um bom nome, ele é mais valioso que um unguento. Ele é mais valioso que um perfume mais caro e mais raro. Isto é um unguento aqui do tempo bíblico a que Salomão se refere. Em uma outra passagem, o próprio Salomão nos diz, em Provérbios 22:1, que um bom nome é mais valioso do que muitas riquezas. Isso não é difícil de nós percebermos. É um exemplo simples, mas nós percebemos até na nossa experiência como o nosso nome muitas vezes vale mais do que dinheiro, vale mais do que riquezas, vale mais do que bens materiais. Quantas vezes eu ou você, já conseguiu comprar algo sem dinheiro, simplesmente com o nosso nome ou com o nome de alguém? É apenas um exemplo, mas que reflete bem a ideia que Salomão nos traz aqui de que um bom nome se mostra como algo mais valioso, mais proveitoso do que o dinheiro, do que a prosperidade. E em Atos 4:12, a palavra de Deus nos diz que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Já que é para falar de nome, existe um nome no qual nós encontramos salvação. Existe um nome no qual nós podemos correr até ele e encontrar a salvação e o sentido da nossa vida. Nós podemos encontrar nesse nome a resposta para a pergunta de Salomão, no capítulo 6, verso 12, aquilo que realmente é bom para a nossa vida, que é tão fugaz, que é tão transitória. Nós podemos encontrar sentido em Jesus. Esse nome é o nome de Jesus. Uma boa reputação é uma bênção maior do que a prosperidade. Em segundo lugar, uma bênção que é maior e mais proveitosa do que a prosperidade são as lições que nós aprendemos nas adversidades, nos momentos difíceis da vida. A segunda parte do versículo 1 até o versículo 4 diz: "E o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas os dos insensatos na casa da alegria." À primeira vista, quando nós lemos esse texto, nós percebemos que é um texto um tanto quanto estranho, ou pelo menos estranho à nossa compreensão daquilo que nós esperamos quando vamos ler as Escrituras. Muitas vezes nós vamos à Bíblia, ou vamos até a casa do Senhor, ou vamos até algum pastor ou algum líder religioso em busca de consolo, em busca de algo que nos alegre, que acalente os nossos corações. Mas nós encontramos aqui na própria Escritura um texto que nos diz que é melhor chorar do que rir, que é melhor você ir num velório do que ir numa festa, que você fica com o rosto mais bonito quando está triste do que quando está alegre. Esse texto, numa primeira leitura, ele parece ser um texto estranho, diferente daquilo que a gente espera de um livro religioso, diferente daquilo que a nossa mente espera de um livro que se diz ser a palavra de Deus. O ponto aqui é que Salomão não está nos proibindo de sermos felizes. Salomão não está nos dizendo para evitar as coisas boas da vida. Se lermos o livro de Eclesiastes, vamos ver que Salomão nos orienta a aproveitar as coisas boas da vida. Ele nos orienta, em outras passagens, a gozarmos daquilo que temos, do nosso trabalho, da nossa família, do nosso cônjuge. Salomão não está proibindo um ambiente festivo, alegria e prosperidade. O que ele está dizendo é que em momentos de alegria, em momentos de prosperidade, nós não costumamos refletir acerca do destino da nossa vida. É isso que ele diz no versículo 2. Ele diz: é melhor ir à casa do luto do que ir à casa onde há banquete, porque lá se vê o fim de todos os homens. E os vivos devem prestar atenção a esse fato. Os vivos devem olhar para isso e refletir acerca do seu destino. Um ambiente
Onde há festa, as pessoas estão em êxtase, as pessoas estão alegres, as pessoas só estão preocupadas com aquele momento e não refletem acerca do amanhã, acerca do destino, do para onde elas estão indo. Por outro lado, num velório ou qualquer lugar onde há silêncio, nós conseguimos refletir acerca de questões importantes para a nossa vida. O ambiente de silêncio, o ambiente de tristeza é o ambiente ideal para nós refletirmos como a vida é breve, como a vida é passageira, como a vida é transitória, e nós devemos refletir também acerca do nosso destino e para onde nós estamos indo. Um pastor chamado Paul Washer, ele disse em um dos seus sermões: cada óbito, cada cortejo fúnebre, cada túmulo clama ao homem a deixar os cuidados fúteis deste mundo, meditar sobre a eternidade e preparar-se para se encontrar com Deus. Paul Washer nos diz que o velório, o ambiente fúnebre, nos lembra que nós devemos nos preparar para Deus, nos lembra que nós devemos refletir acerca da eternidade. Uma bênção maior que a prosperidade é uma boa reputação. Uma outra bênção maior que a prosperidade são as lições que nós aprendemos nos momentos difíceis da vida, lições estas que nós não aprendemos em outras ocasiões. E por último, uma bênção que é maior do que a prosperidade são as exortações que nós recebemos dos nossos amigos, as pessoas que nos amam e que nos querem nos ajudar a ser cada vez melhores. É impressionante como nós somos viciados em elogios. Nós costumamos fazer as coisas e colocá-la na vitrine para que todos possam ver, para que todos possam nos aplaudir, para que todos possam nos elogiar. Nós gostamos dessa projeção, nós gostamos de ser pessoas ovacionadas, requisitadas, nós gostamos de ser pessoas que são o centro da atenção. Mas aqui Salomão nos lembra que a exortação é muito melhor do que o elogio. Ele nos diz nos versículos 5 e 6, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Canção do insensato aqui são os elogios dos insensatos. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato, também isto é vaidade. Salomão, ele compara os elogios nesse texto com o estralar de galhos debaixo de uma panela. Ele usa essa figura que era um combustível daquela época, e ele diz, os elogios são como os estralos de galhos em chamas, de galhos no fogo. Eles fazem o seu barulho, mas eles são transitórios. Logo, eles passam, eles são efêmeros demais, e é muito melhor que nós sejamos corrigidos, que nós sejamos exortados. Pois a exortação, ela nos instiga a sermos pessoas cada vez melhores. Deus nos corrige, Deus nos exorta através da sua palavra. A Bíblia diz que Deus corrige aquele a quem Ele ama. É bem verdade que não existe nenhum problema intrínseco no elogio. Não há nenhum problema se você elogiar alguém ou ser elogiado por alguém. Não há nenhum mal em si. O ponto é que o elogio muitas vezes nos torna pessoas ruins. Muitas vezes o elogio desperta o pior que nós temos dentro de nós. E a exortação, por outro lado, ela busca nos encorajar a botarmos para fora o melhor que há em nós através de Cristo Jesus. Santo Agostinho, ele escreveu uma frase sobre isso. Ele diz, prefiro os que me criticam, porque estes me corrigem e me melhoram, do que aqueles que me elogiam, porque estes me corrompem. Agostinho conseguiu perceber que o elogio é algo que nos torna mais propensos à queda. O elogio é algo que faz com que muitas vezes nós temos uma autoimagem positiva demais. Uma autoimagem que não considera a nossa pecaminosidade, as inclinações ruins do nosso coração, os ídolos do nosso coração. Mas por outro lado, as correções, as exortações, as disciplinas, elas nos ajudam a ser pessoas cada vez melhores. Esta também responde à pergunta de Salomão em Eclesiastes 6:12. Quem sabe o que realmente é bom para o homem nos poucos dias da sua vida? A disciplina, a exortação, a correção. De fato, nós não gostamos de ser corrigidos. Nós não gostamos de ser exortados.
Ninguém gosta, ninguém tem prazer absoluto em ser disciplinado. Mas o ponto é que essas ocasiões de disciplina e correção nos fazem melhores. Coisas que o elogio, que a bajulação, que o cântico das pessoas em volta de nós não consegue fazer. O elogio é um veneno que tem atacado muitas pessoas, até mesmo os cristãos. Eu me lembro de ter lido uma frase que eu acho fantástica e que é muito pertinente quanto a este assunto, é que diz que se você acha que o mundo gira em torno de você, cuidado, você pode estar sofrendo de labirintite. De fato, essa frase faz muito sentido e nos ajuda a lembrar de que nós não somos o centro do mundo, nós não somos o centro das atenções. Os elogios só despertam muitas vezes o pior de nós, e Salomão nos lembra disso. Pois bem, essas são as 3 bênçãos que Salomão lista aqui, que para nós é muito mais proveitosa do que a realização dos nossos sonhos, do que a prosperidade, o dinheiro, a riqueza, os bens materiais. Uma boa reputação, as lições que nós aprendemos nos momentos de dificuldade e também as correções, as disciplinas dos nossos amigos. Que essa seja a nossa cosmovisão, que essa seja a forma como nós enxergamos a realidade à nossa volta, entendendo que Deus é soberano e que Ele nos ensina, que Ele nos ajuda até mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Certamente, cada um de nós temos os nossos problemas, passamos por momentos difíceis. Talvez você que esteja ouvindo essa mensagem está passando por um momento complicado, mas pense nesse texto, reflita acerca disso e perceba que até nos momentos de adversidade, até nos momentos de dificuldade, de fraqueza, Deus nos ajuda, Deus nos torna mais fortes. Esse é o grande diferencial do cristianismo, se comparado a outras religiões. O cristianismo é a única religião que demonstra poder na fraqueza. O Deus do cristianismo é o único em que a sua maior revelação, a sua maior demonstração de poder foi na fraqueza, na morte. Se você ler, por exemplo, a mitologia grega, você vai ver que os deuses são deuses bombados, poderosos, voando pelas nuvens, soltando poderes e trovões. Mas o nosso Deus revelou o seu poder, a sua majestade, a sua maior revelação a nós de poder e glória através da morte na cruz, uma morte violenta, uma morte sangrenta. E é isso que nos possibilita também sermos felizes mesmo diante da dificuldade. Que Deus me ajude, que Deus te ajude a entender que a dificuldade é um remédio muitas vezes mais proveitoso do que o dinheiro, a prosperidade e os bens materiais. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Nesse momento, para terminar esse nosso bloco, nós vamos ouvir mais uma canção, a canção Tu És Soberano. Sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo.
Estamos de volta, são 17 horas e 47 minutos. O nosso versículo do dia está em João 16, verso 33, que diz: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, nós estamos quase no final do nosso programa, mas não saia daí, nós ainda temos um convite especial para você, para sua família. Antes de nós nos despedirmos, nós vamos ouvir mais uma canção agora, a canção Situações, Grupo Logos. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou o vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou um vencedor e ninguém poderá me deter, não, não, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. Se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim.
O nosso programa de hoje está acabando. Queremos agradecer você, amigo ouvinte, que esteve aqui conosco, nos acompanhou até aqui. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua vida. O nosso convite é para que você continue nos acompanhando todas as sextas-feiras, das 17 às 18 horas, para que nós juntos possamos, então, meditar acerca da Palavra de Deus. Faça-nos também uma visita na nossa igreja, Primeira Igreja Presbiteriana de São Bento do Una, localizada na Avenida Oswaldo Celso Maciel, sem número, no centro da cidade. Nós ficamos por aqui, uma boa noite a todos, que Deus abençoe cada um de vocês e nós vamos concluir o nosso programa com 2 canções do Projeto Sola, Da Vida o Melhor e Colossenses 1. Deus abençoe. E se alegrar.
Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Esplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra.